Olá, sou a professora Elisa Cris do 5º ano A, da Escola Francisco Mariano de Almeida. No nosso componente curricular de hoje, História, vamos falar sobre o tema Somos Todos Brasileiros, Democracia. Em uma democracia, os cidadãos são livres para escolher quem ocupará os cargos do governo do país. Isso ocorre por meio de eleições. No Brasil, por exemplo, de 4 em 4 anos, os brasileiros e as brasileiras acima de 16 anos que possuem título de eleitor podem votar para eleger seus representantes nacionais e municipais. A democracia e as eleições livres foram estabelecidas no Brasil por meio da Constituição de 1988. Essa Constituição garante liberdade e igualdade aos brasileiros. No entanto, muitos de nossos direitos ainda não são plenamente respeitados. As eleições livres são um importante meio de melhorar e desenvolver um país. Por meio do voto consciente, as pessoas podem eleger representantes políticos comprometidos com os interesses da maioria da população. Na foto, uma mulher vota nas eleições presidenciais de 2018, no Rio de Janeiro. A Constituição de 1988 e a redemocratização do Brasil. Com o fim do regime militar, que durou de 1964 a 1985, uma nova Constituição começou a ser elaborada para o nosso país. Ela ficou pronta em 1988 e estabelecia vários avanços, entre eles o direito de votar, homens e mulheres acima de 16 anos, ensino básico obrigatório e gratuito. O racismo passou a ser considerado um crime grave e ficaram proibidas quaisquer formas de discriminação por raça, sexo, opção política e religião. As agressões contra a natureza passaram a ser consideradas crimes. Os povos indígenas conquistaram o direito sobre suas terras e também de conservar sua cultura, sua língua e seus costumes. Os respeitos aos direitos humanos, direito à liberdade de expressão, à propriedade privada e ao acesso à saúde, por exemplo, foi garantido. Os principais desafios da atualidade. Então nós temos aqui desigualdade social, a má distribuição de renda. Uma pequena parcela da população detém grande parte das riquezas produzidas no país, enquanto a maioria dos brasileiros é obrigada a dividir o que sobra, ou seja, a menor parte das riquezas. A falta de moradia obriga muitos cidadãos a morar nas ruas ou em bairros sem estruturas adequadas, como coleta de lixo, esgoto sanitário e calçadas. Essas pessoas vivem em condições precárias, muitas vezes sem saneamento básico, higiene e segurança. Temos também o desemprego. É um problema que atinge grande parte da população. Atualmente, muitas pessoas recorrem aos empregos informais para sobreviver, sem ter garantias trabalhistas como férias ou 13º salário. A poluição do ar e da água, comum nos grandes centros urbanos e também em algumas áreas rurais, prejudica a qualidade de vida da população, causando doenças aos animais, às plantas e aos seres humanos. No campo, a concentração de terras nas mãos dos grandes latifundiários prejudica muitos trabalhadores rurais. Sem terras para cultivar, os camponeses abandonam o campo e migram para as cidades, aumentando o êxodo rural e contribuindo para o crescimento desordenado das cidades. A luta por mudanças. Diante dos múltiplos desafios que existem atualmente, diferentes setores da sociedade têm se mobilizado para combater ou amenizar as dificuldades que atingem a maioria da população brasileira.
E nós temos aqui os casos de que nós precisamos de melhoria. A educação é um dos principais fatores que proporcionam a mudança social. E para combater o desemprego, muitas pessoas organizam-se em cooperativas. Então essa foi a nossa aula de hoje. Faça os exercícios da apostila 4, página 253 a 255. Boa aula e tchau, tchau.